Estamos aqui arrumando. Nós começamos no YouTube, mas aí não estava dando certo, então a gente veio aqui pro Instagram hoje. Ok, nós vamos responder a caixinha de perguntas dessa semana. E a pergunta foi: você acha que é difícil ter um filho calmo, focado e feliz? Então, umas mães falaram assim, impossível praticamente, né? Então, a gente tem essa visão de que é impossível ter um filho calmo num mundo tão agitado, num mundo tão estressante, uma vida tão difícil como está a nossa. Mas existem algumas estratégias, algumas coisas que nós podemos usar para ajudar nossos filhos a serem mais calmos. Pode ser que ele não vai ser zen no primeiro momento, mas para ser mais calmo do que ele está normalmente, mais focado do que ele é hoje e mais feliz do que ele é hoje. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai seguir as perguntas, as respostas da caixinha de perguntas e vamos fazer alguns comentários sobre essas perguntas, tá bom? Certo. Bom, para quem está chegando agora, então nós estamos só falando sobre a caixinha de perguntas que nós abrimos nessa semana, que é se você acha difícil ter um filho calmo, focado e feliz. Uma das primeiras interações que a gente teve foi uma pessoa que escreveu: acho que as redes sociais estão deixando as crianças muito agitadas. É interessante pensar, né, como que funcionam as redes sociais. E eu gosto de pensar como as redes sociais funcionam para nós. Então, como elas funcionam para nós, também vai refletir na forma que elas funcionam para os nossos filhos e para as nossas filhas. Eu tenho um exemplo que eu gosto de contar sempre. Quando a minha filha ela tinha um ano e meio mais ou menos, isso foi 10 anos atrás, ela está com 10 anos agora, nós ainda tínhamos um daquele celular antigo que era um celular com teclas, né? E já tínhamos um smartphone na nossa casa. E quando ela pegava o celular com teclas, ela pegava com as duas mãos e mexia com os polegares. Quando ela pegava o smartphone, ela segurava com uma mão e ia com o dedinho esfregando assim, né? E eu fiquei pensando, eu achei muito interessante, fiquei pensando como ela percebeu que tinha que usar daquela forma. E com certeza ela percebeu que o telefone normal com as teclas funcionava assim, o smartphone com o dedo, porque ela viu a gente fazendo isso, né? Então ela viu a gente agindo daquela forma e pensou, bom, se eles fazem assim, eu tenho que fazer assim também. E como nós agimos nas redes sociais, como nós trabalhamos nas redes sociais com as pessoas, com os nossos amigos, como nós respondemos às pessoas, como nós falamos das pessoas que estão nas redes sociais quando os nossos filhos estão por perto. Então, tem um vídeo de humor que mostra, né, as pessoas, se elas fossem falar do mundo real, como elas falam nas redes sociais, elas estariam gritando, estariam xingando, estariam sempre irritadas. E aí, eu penso muito sobre isso, né? O que a gente está apresentando para os nossos filhos. Se essa ansiedade ela está acontecendo com eles de certa forma, é porque nós também estamos mostrando algum tipo de ansiedade ou algum comportamento que não é um comportamento tão adequado, né? É verdade. Um outro comentário falou assim: a pandemia fez meus filhos ficarem mais inseguros. Então quem já ouviu minha história sabe que na minha casa aconteceu exatamente isso. Eles eram um pouco inseguros, mas na pandemia virou uma bagunça, as crianças começaram a ter crise de ansiedade. O meu filho pintou um desenhinho, ele tinha 7 anos, ele pintou um desenhinho e tinha cruzinha, assim, de pessoas que morreram no desenho dele. Aquelas pinturas bonitinhas que eles dão pra gente colocar na geladeira, né? Eu fiquei muito preocupada, eu até comprei um cachorro na época, porque eu achei que estava precisando de interação com outras crianças. Ele não tinha outras crianças por perto. E a gente começou a criar alguns mecanismos de respirar, de relaxar, de conversar sobre a nossa ansiedade, para entender de onde que ela vem, se ela é real ou se ela não é real. Porque a maioria das vezes aquela ansiedade não é real, né? Ela só cresce dentro de você, aquela angústia, e a criança não consegue entender aquilo. Às vezes nem o adulto, a gente tem uma dificuldade grande de entender a angústia da ansiedade, que não é real, mas ela está te sufocando, né? E quando você consegue conversar, falar, externar aquilo, vai liberando aquela angústia, vai ficando menor e o problema vai tomando uma proporção real, né? Vai perdendo aquela proporção que é irreal da ansiedade e vai tomando uma proporção real. Então essa foi a prática que a gente teve durante a pandemia para ajudar a diminuir a ansiedade, porque todas as crianças entraram, principalmente as crianças, né, e os adolescentes no começo da puberdade, num momento de muita incerteza. Se nós que éramos adultos não sabíamos o que ia acontecer, se ia voltar a trabalhar, se não ia voltar a trabalhar, se podia ir no mercado, se era muito perigoso no mercado, se tinha que tirar toda a roupa na porta antes de entrar para casa, ou se era ok entrar com a roupa mesmo e depois tomar banho. Então teve todas aquelas dúvidas, para eles aquilo foi muito assustador. Então o conversar sobre ajuda muito a colocar as coisas na proporção correta. Infelizmente, como nós mesmos não sabíamos como agir com esse novo componente que entrou nas nossas vidas, às vezes a forma que nós reagimos trouxe mais ansiedade até para as nossas crianças. Então, eu vi na minha casa também isso acontecendo, né?
Quando chegou um momento de fazer uma tarefa sozinha no computador que a professora passava, aquele momento de, não sei fazer, eu não consigo fazer, e você sentava junto e falava, me diz o que você tem que fazer aqui. Ela explicava, me diz como resolve isso. Ela resolvia. Então, nós temos que... E isso não acabou naquele momento para muitas crianças, né? O número de crianças e adolescentes e adultos com ansiedade e depressão só aumentou, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma psiquiatra bem famosa que ela falou que, na verdade, alguns desses problemas nós já podemos considerar como um tipo de pandemia social, né? E está cada vez aumentando mais. Então, uma coisa que eu sempre menciono é que há 30 anos atrás, talvez, nós não escutávamos as pessoas dizendo assim, atividade física diária é imprescindível, né? E talvez nos últimos 5 ou 10 começou a se falar muito mais sobre isso. Hoje, nós ainda não é tão comum as pessoas dizerem um tipo de trabalho mental é imprescindível fazer diário. Exercício mental, como meditação ou yoga, algum tipo de exercício mental, né? E agora, cada vez mais as pessoas vão perceber que é imprescindível você fazer esse tipo de atividade para fortalecimento mental diário. Né? Posso seguir para a próxima pergunta? Sim, vamos lá. Então, a próxima pergunta falou assim, sinto que na nossa época não nos preocupávamos tanto com as coisas como eles se preocupam hoje, como os jovens se preocupam hoje. Posso abrir aqui esse assunto? Eu acredito que tem uma coisa que a globalização criou, é a informação instantânea. Na minha época, que já estou com 40 e poucos anos, a gente tinha informação do Jornal Nacional e não era tão instantânea e não vinha diretamente. Hoje em dia, o seu celular está te avisando o tempo todo de tudo de bom, mas também de tudo de ruim que está acontecendo. Então, nós temos toda uma sobrecarga, uma quantidade gigantesca de informação. E para uma pessoa ansiosa, pode gerar uma ansiedade gigantesca, porque você sabe todas as calamidades, todos os assaltos, todos os furacões, todos os terremotos, todas as guerras, todas as crises que estão acontecendo no mundo inteiro. E isso causa uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande. Que antigamente realmente não existia, porque a gente tinha a informação muito selecionada. Tinha uma hora de jornal nacional, eles vão selecionar algumas coisas que eles vão falar naquele dia, e é só isso, acabou. Não tem mais onde procurar informação. Ou no jornal em papel. Então, a quantidade de informação, ela é maravilhosa, no sentido que você pode estudar sobre qualquer coisa, você pode aprender sobre tudo na internet, mas ela também gera ansiedade. Se a gente continuar buscando informações que geram ansiedade, essa informação vai te sobrecarregar e vai te enlouquecer. Então, realmente, hoje em dia as crianças podem ter um nível de estresse altíssimo, mesmo estando dentro de casa, porque elas têm acesso a toda essa informação e elas ainda não têm as ferramentas para filtrar o que é o mais importante, o que é o relevante para ela naquele momento e o que não é. É impressionante a gente pensar, né, como... Não sei se já aconteceu isso na casa de vocês, mas uma vez quando a minha filha não tem tanto contato com TV aberta quanto eu tinha. É muito mais streaming, YouTube e outras coisas. Quando ela era menor, uma vez a gente estava assistindo TV e ela falou, como é que pula essa propaganda, pai? Né? Porque foi uma coisa que não fazia parte da nossa vida. Então, como uma coisa que nós não nos preocupávamos, eles se preocupam. Quando eu estava na faculdade, lá com meus 17, 18 anos, não era tão grande essa urgência, mas eu lembro que eu comecei a sentir isso naquela época, que uma vez eu mandei um trabalho para minha amiga, anexei, coloquei, mandei no e-mail, cliquei em enviar, falei, já chegou? Ela ainda não. Eu falei, como assim? 2 segundos ainda não chegou? E as nossas crianças estão dessa forma já há algum tempo. Então, temos que ajudá-las a entender que existe um tempo para cada coisa. Por mais que não pareça, por mais que pareça que tudo é imediato, existe um tempo para cada coisa e elas têm que aprender a conseguir, né? Na verdade tem que ser ensinado. Ninguém aprende sozinho a esperar, né? A gente aprende a não esperar, igual como é que pula a propaganda. Isso já tem sido um problema muito grande, né? Porque comercial agora é uma coisa muito difícil. Ninguém quer assistir nenhum segundo de comercial, né? Então as empresas não estão conseguindo mais anunciar, porque ninguém quer ver comercial nenhum, quer só ver a programação que eu escolhi. E a gente ficava assistindo 3, 4 programas para chegar àquele que a gente queria ver na televisão aberta quando era criança. E as nossas crianças não, elas vão ligar e clicar diretamente no desenho que ela quer ver naquele segundo. Então, essa velocidade cria ansiedade. E a gente tem que controlar o tempo de tela da criança, principalmente os pequenininhos, que até 2 anos é 0 tempo de tela, na verdade. Não tem que ter tempo de tela, né? Eles têm que ter tempo para explorar objetos reais. Uma coisa impressionante que a gente vê, tem uma outra aqui que inclusive se liga com essa, que em meio a tanta tecnologia, às vezes sim, a tecnologia é boa para eles até certo ponto.
quando nós temos um bebê de 6 meses aqui em casa, né? E quando ele fica no tapetinho aqui no chão, a gente deixa ele brincando, mas se a TV está ligada, ele já para de brincar e fica olhando, né? E é o que eu falei, talvez é a forma do que ele observa o que está acontecendo à volta dele. Sempre se as pessoas estão olhando para aquela tela, ele vai olhar também. Então, quando ele está brincando, a gente desliga, porque senão ele não presta atenção nos brinquedos, ele fica só parado. E é uma forma de... que já começa a criar esse tipo de hábito, esse tipo de necessidade desde essa idade, né, dessa idade primária. Né? Uma coisa engraçada é que eu sempre falei que chupeta... Tem gente que é contra a chupeta, tem gente que é a favor de chupeta, e eu não vou entrar nesse mérito da chupeta, se é bom ou se é ruim, mas eu sempre brinquei que chupeta é calmante de mãe. Não é pra acalmar a criança, é pra acalmar a gente. Porque o choro da criança que deixa a gente nervoso, né? Então, às vezes, a gente usa a tela como calmante de mãe ou calmante de pai. Pra baixar, pra criança se acalmar, pra você tá calmo. Não é porque a criança precisa da tela, a criança não precisa da tela, você precisa da criança quieta. Né? Então é uma questão mais da gente conseguir respirar e entender. Mas a criança vai chorar, é ok, não tem problema nenhum. Ficar entediado é parte do desenvolvimento. Eles têm que ter um momento de tédio, porque daí eles vão criar. A mente deles vai pensar numa brincadeira e vai criar alguma coisa. Esse negócio de tô entediado, não sei o que eu vou fazer, é saudável. Eles precisam ter um momento do tédio, que é o ócio produtivo, né? Que daí eles vão começar a pensar em coisas legais. Olha só, a Isansai falou que o filho dela ama Lego e compramos uma caixa que ele adora brincar. É isso mesmo, são coisinhas simples, né, que você começa a permitir seus filhos usar, né? Nosso filho já usa alguns brinquedinhos que ele gosta e a gente tem que tomar cuidado para proporcionar o que realmente é importante para o crescimento dele. Eu sou super a favor como professora Lego e massinha, eu acho maravilhoso. Maravilhoso para criatividade, parte motora, até para baixar a ansiedade, né? O mover as pecinhas, ou apertar a massinha é super bom e tira a cabecinha dele das telas também. Tem uma outra aqui que falou sobre falta de foco. A falta de foco, principalmente na escola, tem sido preocupante. E como professores a gente percebe, né, como as crianças têm dificuldade cada vez mais de manter o foco por muito tempo. Tem um dado estatístico, né, que eu descobri esses tempos atrás, eu sempre vou mencionar, vocês vão me ouvir falando bastante sobre isso aqui. Porque é terrível. A FIFA está preocupada com a duração dos jogos de futebol, porque as crianças e os adolescentes, que são o próximo público deles, não conseguem se concentrar por mais de 1 minuto, que é o tempo de um vídeo de um TikTok. Eles estão começando a querer mudar algumas regras específicas no jogo de futebol para ter um pouco mais de dinamicidade, assim como, por exemplo, um jogo de basquetebol, de basquete ou de futebol americano, ele tem algumas pausas, naquela pausa tem uma propaganda, naquela pausa tem um comentário, e o futebol fica ali, tocou, foi lá, foi para frente. Ele falou, os adolescentes não vão ser o público. Eles estão com medo do futuro do futebol que a gente assiste nas telas, né? Porque não vai engajar as crianças de hoje, que estão acostumadas com uma velocidade de informação muito grande. A gente estava falando que o tempo de atenção das crianças está diminuindo cada vez mais. Né? Antes eles conseguiam assistir um filme de 2 horas. Hoje em dia eles já não assistem mais. Eles assistem só videozinho de 1 minuto. Está ficando menos tempo de atenção do que do peixe dourado. Então, o que a gente está fazendo com o nosso filho? Que a gente não está construindo, né, a atenção dele para ser um ser pensante, para ser uma pessoa inteligente na sociedade, para conseguir ler um livro e focar num capítulo de um livro e ter uma conversa. Então, nós precisamos criar hábitos dentro de casa e dentro da escola também, de leitura, principalmente. Todas as crianças precisam ler livros em papel. Apesar de que os aplicativos de livros são bons, mas a leitura do livro em papel ainda tem uma retenção maior da atenção, a retenção do conhecimento é maior, porque para eles é um ambiente diferente. Né? Para eles, o ambiente da tela é um ambiente de dispersão, de trocar de tela e fazer outra coisa. Né? Alguma coisa muito rápida. Quando ele senta, abre um livro de papel e fica ali por 10, 20 minutos. Né? A gente sempre recomenda aos nossos alunos a lerem 20 minutos por dia. Eles conseguem reter muito mais. Teve uma época, inclusive, quando a Luísa estava com 7 anos mais ou menos, que ela estava começando a diminuir o tempo de atenção dela. Por quê? Porque ela estava assistindo a maior parte das coisas... A gente começa a liberar mais, né, as telas quando está na idade escolar. A maior parte das coisas que ela assistia eram vídeos no YouTube das meninas que tem canais no YouTube. Eram vídeos de 5, 10 minutos e era isso, passava pro próximo, vídeo passava pro próximo. Slime, E eu falei assim, por 1 mês você não vai assistir nenhum desse tipo de vídeo. Você vai assistir uma série que tem 30 minutos de duração. Toda semana eu tive que colocar na rotina dela um filme
de 1h30, 2 horas, para que ela começasse a ter um pensamento crítico mais desenvolvido e sequencial. Porque ela estava começando a ter ideias muito simples, muito rasas. Parava ali no primeiro... O que é um vídeo de 10 minutos? Tem somente uma ideia, né? Tem um estudo muito sério aqui nos Estados Unidos com relação a nível de leitura das crianças, que eu fiquei chocada. Eu dou aula na 3ª série. Eles calculam a quantidade de presídios que serão construídos. Isso é assustador, na verdade. Tem uma porcentagem para calcular a quantidade de presídios que é construído pela quantidade de crianças que está abaixo do nível de leitura na 3ª série. Não formou leitores, não vai formar seres pensantes, vai formar pessoas que vão se marginalizar na vida futura e que vão acabar presos. Então, nesse nível a gravidade. Então, coloca um peso enorme em cima nas minhas costas como professora da 3ª série, mas também de todas as famílias, que a gente tem uma obrigação sim de ensinar nossos filhos a ler, a gostar de ler, a entender que a leitura é importante, quando eles ainda são pequenininhos. E ter aquela memória da minha mãe lendo pra mim, do meu pai lendo pra mim, da gente lendo junto, da gente sentado na mesa lendo alguma coisa, né? Formando uma memória. Isso é super importante e tá ficando esquecido, né? Agora a gente põe um audiobook, escuta o audiobook em vez de ler, a gente vai dando aqueles jeitinhos, né? Que é uma mão na roda, porque daí você pode ouvir o audiobook lavando a louça, ouvir o audiobook botando a roupa na máquina, né? Ou dirigindo, voltando do trabalho. É o que eu faço. Mas perde-se também aquela coisa de fazer uma coisa de cada vez, que dá aquela sensação de satisfação. Daí a pessoa não tem aquela sensação de satisfação, porque ela terminou o áudio, mas ela não terminou a louça. Ou ela terminou a louça, mas não terminou o áudio. E o corpo não manda a enzima da satisfação de um trabalho terminado. Então, uma coisa muito séria, quando você está multitasking, quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você está privando o seu corpo de receber as enzimas de ter completado uma tarefa. Porque você não completa todas ao mesmo tempo. Então, você perde aquela enzima de completei uma tarefa, que é super importante para te dar felicidade. Então, se você faz uma coisa, eu vou só lavar a louça, não eu vou ouvir música, eu não vou ouvir áudio, eu vou lavar a louça. Quando você termina e limpa a pia, você tem a enzima no teu corpo de terminei. Aquela sensação de eu conseguir. Que é a mesma sensação de quando você termina de esticar a tua cama, de quando você termina de ler um livro, de quando você sai do teu banho. Então, que é super importante, que o corpo tem que estar recebendo o tempo todo. Quando você está fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, você perde essa sensação. E as crianças também. Elas têm que aprender a fazer uma coisa e terminar, porque daí ela vai sentir o prazer de terminar uma ação. E daí faz uma outra coisa e termina. Tem uma outra em seguida que é mais ou menos ainda dentro desse tema, uma dúvida. Aqui em casa eles são calmos, me preocupa na escola a falta de foco. É interessante pensar isso, que se existem 2 ambientes tão diferentes para as crianças, né? Mas o que eu acho que se ele tem falta de foco na escola, talvez ele também tenha falta de foco em casa, só que ela não se apresenta da forma que você perceba. Às vezes você achar que a criança fica sentada olhando alguma coisa ou no telefone, ele não consegue ter foco nas coisas que realmente importam. Ou porque elas não são designadas, ou porque ele não sabe o que tem que fazer. Então, tem algumas coisas bem interessantes, né? Tem crianças que não sabem, não fazem certas coisas porque eles não sabem que devem fazer, ou porque nunca foram ensinados a fazer, né? Que parece a mesma coisa, mas são um pouco diferentes, porque se você ensina, ele vai saber o que tem que fazer. Mas se ele não ensina, ele nunca vai ter aquela ideia na cabeça dele, nunca foi solicitado, nunca foi requisitado. Então, a falta de foco não se representa somente na escola, provavelmente nos 2 lugares, mas aí, o que nós temos feito na nossa casa, né? Então, tinha até um quadrinho da Luísa que fica aqui na parede das tarefas da semana. Ela adora rotina. Crianças gostam de rotina, crianças gostam de regras, crianças gostam... Eles vão falar que não gostam, mas eles precisam. Exatamente. Precisam, não interessa, gosta, não gosta. Adolescente não gosta de ser mandado, né? Eu tenho 4 adolescentes agora. Eles precisam da rotina, eles têm que saber que eles vão levantar às 6h30 da manhã e que depois que eles se arrumarem, vai sentar na mesa e vai fazer 20 minutos de leitura. E vai na minha casa, é assim, eles já sabem. E se não acontecer, o que está acontecendo? Mãe, você está doente? Uhum. Né? Porque a gente tem a rotina bem estabelecida. Eles têm que saber que eles têm uma tarefa para fazer em casa, uma ajuda, vai tirar o lixo, que eles têm, né, o horário para tomar banho. É super importante dar segurança para a criança. Por mais que ela ache chata, ela fala, minha mãe é chata. Uhum. Seja a mãe chata. A mãe chata vai criar filhos resilientes, filhos felizes, filhos que vão produzir na sociedade, que vão fazer coisas grandiosas.
A mãe chata é a mãe que a gente precisa. É a melhor mãe que tem, é a mãe chata. Um dia teu filho vai te abraçar e vai te agradecer muito. Porque eu já abracei a minha mãe e já agradeci muito por ela ter sido uma mãe chata. Não sei se minha mãe tá aí, eu vi que ela tinha entrado no começo da live, mas mãe, obrigado por ter sido uma mãe chata. Eu brinco que eu só sou o que eu sou porque minha mãe era desse jeito, porque ela me ensinou a ser assim, né? A saber quais eram os limites, a saber até onde eu poderia ir. E eu tinha amigos que eram mais ou menos da mesma faixa etária que eu. Eu sou mais novo, né? Minha irmã mais velha tem 17 anos a mais do que eu. Então os pais dos meus amigos tinham a idade mais ou menos da minha irmã. E aí meus amigos falavam assim... Então eu fui criado mais ou menos como a geração anterior. Então meus amigos falavam, às vezes você fala que nem meu pai e minha mãe. Eu falei, porque eu fui criado igual seu pai e sua mãe. Então, esse é o caminho básico. Você mostrar para as crianças que elas têm que ter segurança. E uma coisa que a gente sempre fala bastante, que é parte do nosso programa, parte de uma planilha, né, de acompanhamento e um material de acompanhamento para a rotina das crianças criança sente segurança quando existe uma rotina bem estabelecida. Se não existe uma rotina bem estabelecida, a criança não tem segurança. Então, quando você consegue criar para eles um modelo, um calendário, saber o que ele vai fazer, todos os dias, tal hora vai ter o horário da lição, ou tais dias vai ter o horário da leitura, coisas assim, eles ficam mais seguros. E aí sim, diminui a ansiedade. Então são vários componentes que a gente vai ajustando, melhora o sono, né? Você ter a rotina bem estabelecida vai abaixar a ansiedade, vai melhorar o sono do seu filho, ele vai fazer muito menos birra, porque ele já sabe qual que é o procedimento. Por exemplo, eu sempre achava engraçado as minhas amigas terem filhos que faziam cena no mercado. Se jogavam no chão, choravam pedindo danoninho. Que é a próxima que fala sobre birra, né? Então leia. Tenho dificuldade em lidar com birras da minha filha, ela tem 5 anos. Então, questão da birra. A questão da birra é simples e puramente falta de rotina bem estabelecida. Eu nunca, olha que eu tenho 5 filhos, eles são bem diferentes e são difíceis, não são crianças fáceis, mas eu nunca tive um filho esperneando no mercado para pedir alguma coisa. Porque a gente tinha uma regra. A gente está indo no mercado, cada um vai escolher uma coisa. Acabou. Todo mundo sabia. Não importa quando você vai chorar e se desgabelar, que não é uma coisa. Então, se você nunca abrir mão da sua regra, você não vai abrir espaço para birra. A criança nunca vai fazer birra porque ela sabe que não adianta. Por que eu vou perder minha energia aqui chorando se a minha mãe... E era um sarro, porque daí elas eram pequenininhas, tinham 3 e 4, a Rebeca e a Isa. Daí ia no mercado, andava no corredor, pegava uma caixa bem grandona de cereal e vinha com aquela caixa, daí mudava de corredor, trocava o cereal pelo danoninho, daí mudava de corredor, trocava o danoninho por outra coisa. Elas iam um negócio pensando, trocando, pegava o refri, daí chegava lá naquela fila do caixa, trocava tudo por um tic-tac desse tamanhinho de R$1. Então, e saíam super felizes, porque elas que escolheram. Então, o importante cria a regra, mantenha a sua regra. Mantenha a sua regra a todo custo, porque daí o seu filho não vai fazer birra porque não tem o porquê. Uma vez nós estávamos no caixa, né? E a gente estava pronto para pagar e a Luísa falou assim, papai, posso pegar esse? Eu falei, você já escolheu um. Qual você quer? Você quer ficar com esse ou você quer trocar dela? Acho que eu vou ficar com o que eu já peguei. E daí uma mulher atrás falou, ai, que lindo, que bonitinho. E como que você faz para fazer ela fazer assim? Eu falei, eu ensinei. Né? Então é o básico, você tem que fazer o básico, você não pode negociar no momento que você já não tem mais controle, né? Você tem que ter tido a forma de estabelecer o que pode e o que não pode, o combinado antes de chegar no momento onde você talvez perca o controle total, né? Tem uma pergunta aqui, qual é o melhor horário para meditar com as crianças? Na realidade, não existe melhor horário, existe o horário que for melhor para sua família. Então, pode ser de manhã? Pode, vai ajudar a começar bem o dia. Pode ser depois que acordar do soninho, criança que dorme de manhã? Pode. Pode ser antes de dormir, para dormir mais calmo? Pode. Não importa. O importante, na verdade, é você criar a rotina. Escolher o horário que seja interessante na tua casa e colocar naquele horário e tentar manter sempre naquele horário. Claro, às vezes vai furar, vai ter um imprevisto, mas cria que o não ter a meditação seja o imprevisto, não seja a regra. Que a regra seja ter todo dia. Se algum dia ou outro acontecer de não dar certo, a criança ainda sabe que existe aquele momento, naquele horário específico. Então, o horário, na verdade, pouco importa. O que mais importa é a constância. Tá andando sempre para a direção correta. Então, a constância todos os dias, né? Ou vamos marcar segunda a sexta, igual meu filho. A gente faz leitura a gente fala que é todos os dias, mas é de segunda a sexta, todas as manhãs. Todo mundo vai ler 20 minutos. E ainda depende de como é que tá. A gente lê em português, quando o português tá ruim. Quando o português melhora, a gente lê em inglês, porque o inglês tá ruim. A gente vai levando assim. Mas eles sabem que eles vão ler todo dia 20 minutos.
a meditação é a mesma coisa. Tem horário estabelecido, vai fazer a meditação todo dia naquele mesmo horário. Tá? O melhor jeito é esse. E tem uma outra aqui que fala, como vocês notaram a diferença da meditação nas crianças? Então, na mesma época em que eu comecei a fazer a meditação com os meus alunos na minha escola, eu comecei a fazer a meditação na minha casa. Nós encontramos alguns áudios que minha filha adorava escutar para ela dormir. E aí nós percebemos, claro, ela já era uma criança tranquila, então ela continuou, né, naquele desenvolvimento. E eu lembro que quando aconteceu uma vez na pandemia, que ela tinha uma tarefa que ela não conseguiu fazer, ela estava tentando ajudar alguma coisa que a gente estava fazendo em casa e tinha que fazer a tarefa da escola. Ela ficou bem irritada naquele dia, ficou bem assim, fora do controle normal dela. Falou, ai, que coisa, eu não consigo fazer nada. Daí ela fez assim, eu preciso meditar. Achei muito engraçado, muito bonitinho, que ela tinha 7 anos. E aí ela pegou o telefone, sentou, ligou a meditação, cruzou as perninhas assim, sentou e ficou lá meditando. Eu e a Fernanda, a gente só olhou assim, só fiquei, vamos observar. Ele ficou observando. A gente não foi lá e não interviu naquele momento, porque ela percebeu que ela estava ansiosa, ela percebeu que ela tinha que regular a ansiedade e a tensão que ela estava, né, trazendo para si mesma. Então, acho que o que mais pode ser percebido quando as crianças elas começam a ter uma constância, seja uma rotina, em casa ou na escola, é que elas começam a refletir sobre as próprias ações. Então elas começam a entender o lugar delas no mundo, o lugar delas nos espaços onde elas estão presentes. E elas começam a interagir de uma forma que às vezes a gente até se surpreende. Onde talvez a birra que acontecia não precisa mais negociar para que ela não aconteça de uma forma tão... Já fica natural. Já fica natural. Onde as atividades do dia a dia, por exemplo, está na hora de você dormir, está na hora de você fazer lição, está na hora de você desligar esse telefone, já não é um problema, porque ela consegue entender o lugar dela no mundo. Então eu gosto... E aí que eu vejo que a meditação transforma a gente e deixa a gente mais feliz. Uhum. Porque você não ter que ficar lutando todo o tempo para tudo acontecer na tua casa, te deixa muito feliz. Eu fico tão feliz quando eu chego em casa que todo mundo fez sua tarefa. Assim, eu não tô nem em casa, eu tô trabalhando. Uhum. Mas eles chegaram da escola antes que eu, e cada um já fez, já tirou o lixo, já lavou a louça, já tá tudo andando, já estão sentados na mesa, sozinho. Mas não foi um trabalho de um dia. Uhum. Né? É uma rotina constante acontecendo dia após dia, até ficar uma coisa natural para eles também. Não é mais um sofrimento chegar, tenho que fazer a minha tarefa. Uhum. E eu não tenho que gritar, vai tirar o lixo. Já acontece naturalmente, né? Alguns dias atrás eu postei aqui que a minha filha teve um momento de ansiedade antes de começar as aulas, porque, como eu comentei, mudou muita coisa no mundo dela. Ela mudou de escola, mudou de série, mudou de professor. Eu era professor dela no passado. Então, ela deixou os amigos na outra escola. E aí ela estava bem ansiosa. Todos os dias ela estava acordando na semana anterior, assim, 2, 3 vezes por noite, sonhando todos os dias. Na noite anterior às aulas, ela não conseguiu dormir até muito tarde, acordou muito cedo. E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer para isso? Tem alguns dos dias, eu até tenho lá no nosso vídeo aqui no Instagram, que eu sugeri para ela se ela gostaria de fazer uma meditação para dormir. Ela meditou e ficou tranquila. Ela falou que foi a melhor noite daquela semana. E aí eu fico pensando, por que ela conseguiu depois... E logo depois que passou esse evento, ela ficou bem tranquila. Então eu penso assim, o que aconteceu para ela conseguir regular a ansiedade dela mais, ou apesar de que se parecia muito ansiosa, porque ela já tinha uma constância. Então, geralmente nas férias, assim, às vezes ela vai dormir um pouco mais tarde, acorda mais tarde, né? Então a gente tem esse ritmo de férias aqui, nós estamos em férias até há poucas semanas. E aí, o que aconteceu? Naquele dia que eu falei, medite antes de dormir. Regulou o que estava meio desregulado, porque fazia alguns dias que ela não estava meditando, fazia alguns dias, mas como ela já tinha prática, quando ela se sentou e voltou a fazer, o organismo dela, a mente dela conseguiu regular de uma forma que fez com que ela tivesse o que estava faltando, que era aquela pequena regulação, aquele pequeno ajuste para a ansiedade, se moderar. E aí, isso foi 2 dias antes, né, de começar as aulas. E aí, nos 2 dias seguintes, né, ela ficou mais tranquila. Ok. Eu vou ler 2 perguntas que eu acho que elas são conectadas aqui na resposta. Na verdade, um é um comentário. Eu acho que no começo, para eu tentar com meus filhos, vai ser desafiador, porque eles são agitados. E a outra falou assim, eu não sei se meu filho teria paciência para meditar. Como focar a atenção dele? Então, eu acho que o fato do desafiador por ser agitado e o que não tem foco, eles acabam caindo no mesmo problema ali, que é, minha criança não tem perfil para meditar. Eu não tenho perfil para meditar. Eu sou super agitada, eu sou ansiosa,
Eu gosto de fazer coisas, muitas coisas no dia. Meu dia tem que ter mais horas. Mas quem não tem perfil para meditar é quem mais precisa meditar. Eu preciso meditar para funcionar. Então, se eu não começo o dia, eu tenho um diário de gratidão, eu faço oração de joelho, escrevo no meu diário de gratidão antes de ir no banheiro fazer xixi e antes de desligar o celular. É a primeira coisa que eu faço. Por quê? Porque aquele é o meu momento de conexão comigo mesma, de respirar, de pensar nas coisas que eu sou grata, de falar com Deus, para que eu consiga me preparar para aquele dia. Então, eu preciso meditar porque realmente eu não tenho perfil para meditar. E essas crianças que não têm perfil, que são as mais desafiadoras, são as que mais se beneficiam. E aquelas que você vai ver a diferença mais rápido. No comportamento, tudo. No foco, ela vai estar mais disposta, ela vai estar mais alegre. Tudo vai melhorar a partir da hora que começar a meditar. Tem uma pergunta que está agora aqui. Isso, com qual idade a criança pode começar a meditar? Então, o nosso programa da meditação guiada, ele foi escrito, posso? Sim. Foi escrito para criança a partir de 6 anos, de 6 a 12. A meditação guiada, que é porque elas têm a maturidade para entender os comandos que estão sendo dados. Mas a criancinha pode começar a meditar a partir de ser bebê. Bebezinho já pode meditar. Só é diferente a maneira de meditar. A linguagem, os temas. Né? Os temas são principalmente para a idade escolar que a gente tem, porque nós começamos com os nossos alunos. Agora, o que pode ser feito para uma criança menor? Uma atividade de yoga. A yoga é fantástica. Fantástica, principalmente para esses que têm dificuldade por serem agitados. Começa com a yoga. Porque ele vai estar em movimento, não estando em movimento. Porque ele vai fazer uma posição e vai ficar naquela posição, né? E ele vai aprender a ficar, e ele vai sentir a sensação daquela posição do corpo dele, da musculatura, da respiração dele fazendo aquela posição. Daí ele volta para um momento de relaxamento, daí ele faz uma outra posição. Então, é uma maneira de meditação. Porque ele vai estar focando toda a atenção dele no movimento e no que aquele movimento está proporcionando para o corpo dele. E vai ensinando a criança a focar em uma coisa de cada vez, até que ela consiga fazer a meditação, né? Como meditação. O ano passado eu fazia na minha sala uma semana de meditação, uma semana de yoga e uma semana de chair yoga, que é o yoga na cadeira. E dá pra ver muito claro, as crianças mais agitadas, eles têm um pouco mais de resultado no yoga. Por quê? Porque eles não conseguem ficar parados. Então, naquele momento que tem movimento, eles gostavam. Até colocava algumas músicas, às vezes um pouco mais agitadas, porque yoga e meditação não quer dizer somente ficar parado sem fazer nada, né? Então, agora, crianças pequenas, um tipo de prática de yoga é interessante. Ontem nós publicamos no nosso canal do YouTube, né, um vídeo de yoga de 5 minutos. Se a sua criança não consegue fazer os 5 minutos completos, faz 2 minutos com ela. Faz 1 minuto. Crianças pequenas conseguem já se sustentar, né, nas próprias pernas, 2 anos, assim. Algumas posições talvez sejam difíceis para eles, mas eles podem começar lá, vão tentar colocar a mão no chão, colocar a mão na perna, esticar, vai pro ladinho, e aí você já começa a fazer com que eles passem a desenvolver esse estado de estar presente, que é isso que a meditação vai proporcionar, né? Tem uma pergunta aqui, as crianças podem meditar em qualquer lugar? Ou tem algum lugar específico para meditar? Na realidade, é um lugar que ela se sinta confortável. Pode ser sentado no chão, pode ser sentado na cadeira, pode ser no sofá, pode ser com perna de índio, pode ser com a perna esticada. Não tem uma posição específica. Mas a regra é, escolha a melhor posição para o seu corpo e se mantenha naquela posição por 5 minutos. Então, escolha uma posição confortável para você, quando você está numa posição bem gostosa, agora eu vou ficar nessa posição pelos 5 minutos da minha meditação. Então, na escola a gente deixa eles escolherem. Alguns sentam no chão, outros sentam na cadeira. Na minha casa também. Cada um vai sentar onde estiver mais confortável para si. Mas depois que ele escolheu a posição, ele vai se manter naquela posição até o final. Então, essa é a melhor maneira, né? Não precisa ter o tapete especial, não precisa ser sempre no chão ou sempre... Porque, às vezes, a gente vai meditar dentro do carro. Às vezes, a gente vai meditar, né, esperando numa cadeira, em algum lugar, para ser atendido num consultório. Não importa. Desde que você consiga se manter naquela posição e usar o seu foco para meditar e não para, né, se movimentar. Se colocar um fone de ouvido vai ajudar? Ajuda, porque você não escuta os outros sons externos, né? A Luísa, muitas vezes, ela medita aqui da frente, a gente coloca a meditação na televisão para ela, né? Pega o nosso vídeo lá no YouTube, coloca na televisão, ou no quarto, sentada, depende do momento, né? E o que for mais interessante, como a gente já falou. Né? Eu queria agradecer as pessoas que falaram pra gente fazer mais lives. Nós vamos
começar a fazer uma por semana, toda terça, tá? Para que a gente possa trocar dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar. A gente vai pesquisar se a gente não souber a resposta. Nosso intuito é realmente deixar todo mundo bem seguro para começar. Eu nunca tinha meditado, achava que era uma coisa super difícil de começar. E não é, né? É uma coisa que, na verdade, é muito prazerosa e faz muito bem e te faz muito feliz. Então, eu incentivo todos os pais que nunca meditaram a meditarem uma vez ou duas por semana para ver como faz diferença no seu dia. Você faz uma meditação e vai trabalhar, você vai ver como o seu dia vai ser muito melhor. O meu marido mesmo falou, você virou uma outra pessoa depois que você começou a meditar. Ele percebeu a mudança em mim, como que eu tô conseguindo ser mais positiva frente às dificuldades, como eu tô conseguindo ter... Legal, né? Como eu tô conseguindo ter um pensamento sempre mais otimista com relação à vida, ao futuro e às coisas que estão acontecendo. E se a gente tem um pensamento otimista e feliz, isso também transmite dentro da casa da gente, para os nossos filhos, para o nosso marido e para todo mundo, né? Então, desejo que todos vocês possam meditar essa semana para que vocês possam ter vontade de incentivar os seus filhos a fazê-lo. Que eles aprendendo pequenininho vai ser um benefício para o resto da vida deles. Acho bem interessante, mas só para a gente terminar, teve duas ou três pessoas que falaram gostaria de ter isso na escola da minha filha, pode ajudar na escola, tem alguma escola no estado do Paraná, alguma coisa assim. Nosso programa ele está sendo utilizado em várias escolas aqui, né, em Utah, e nós também já estamos fazendo alguns testes com várias escolas do Paraná e alguns outros estados. Então nós estamos trabalhando para que mais pessoas mais crianças possam ter esse benefício. Nós sabemos como foi uma grande mudança na vida dos nossos alunos e das nossas famílias. E é por isso que nós estamos trabalhando para ajudar a mudar a vida de muitas pessoas. Foi transformador para nós e pode ser para vocês também. Obrigado por terem ficado conosco aqui e assistido. Foi uma live de última hora. A gente teve um grupinho legal de pessoas que ficaram com a gente o tempo todo. Muito obrigada. E toda semana nós vamos abrir caixinhas de perguntas nos nossos stories. Deixa as perguntas e a gente vai responder nessa live de terça-feira. Tá bom? Até mais. Tchau.